Muito bem. Coloquem aí o nome de vocês na presença. E nós vamos compartilhar aqui, primeiramente, a prova. Então é o seguinte. Uma bola é lançada obliquamente. Sua trajetória é descrita pela função ht menos t. Ó, esse menos t é muito importante. Menos t ao quadrado mais 3t, sendo ht a altura em metros, e o t em tempo em segundos. Quantos metros de altura estará essa bola após 2 segundos do lançamento? Então, vamos ver aqui quantos metros de altura ela vai estar. Tá? Então, vou parar aqui e vou compartilhar lá no meu documentozinho, tá, gente? Correção da prova, questão 1. Então, vamos aqui na questão 1. Olha só. A questão 1 fala o seguinte. A nossa fórmula é ht, certo? Igual a menos t ao quadrado mais 3t, tá? Onde ele quer saber após 2 segundos. Segundo significa tempo. Então, nós vamos calcular o h de 2, não é isso? H de 2 vai ser quem, Dedê? Menos, aí, 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2. O H de 2 será quem, Dedê? Menos 4. Por que não ficou positivo, Dedê? Porque o menos pertence à fórmula, tá, gente? Então, não fica positivo, tá certo? Então, fica menos 4 mais 6. Quanto é menos 4 mais 6? 2. Então, H significa o quê? Desculpa, gente. Altura. Então, atingiu 2 metros de altura. Ok? Vamos ver se tem esse item lá. Se tiver esse item, ok. Se não, eu vou ter que anular a questão, né? Então, vamos lá. Tem, né, gente? 2 metros aqui, ó. 2 metros de altura. Agora, vamos ver o valor numérico quando o x for 2 dessa daqui, né? Ficou aqui quinta opção, né? Mas não tem nada a ver essa quinta opção, foi que eu esqueci de tirar. Então, vamos lá. Janelinha, para cá, questão 2. Questão 2. Então, vamos lá. Seguinte, meus queridos. O que é que nós vamos fazer nessa questão agora? Vamos substituir o x por um número que ele forneceu, tá? Então, aqui o nosso x, ele tem o valor de quanto? De 2. Então, a nossa equação é 2x ao quadrado menos 16x mais 17, certo? Então, onde tem x, nós vamos botar o 2. 2 vezes 2 ao quadrado menos 16 vezes 2 mais 17. Beleza? Gente, quanto é 2 ao quadrado? 4. Então, 2 vezes 4, menos 16 vezes 2. 32. Muito bem. Mais 17. Continuando, nós temos 8 menos 32 mais 17. Só admitir uma pessoa aqui. Pronto. Então, é o seguinte. 8 menos 32 dá quanto, gente? Menos 7. Oh, Menos 24. é porque eu fiz logo tudo. Uhum. Menos 24 mais 17 dá menos 7. Então, recapitulando, tá, gente? X igual a 2, nós vamos ter 2x ao quadrado menos 16x mais 17. Onde tem x, eu boto 2. 2 ao quadrado dá 4. 16 vezes 2 dá menos 32. 2 vezes 4, 8. 8 menos 32, menos 24. Menos 24 mais 17, menos 7. É isso? Agora vamos sair daqui e ver se tem esse item lá na provinha.
Tem, né? Item B de bola. Ah, chegou a linda questão polêmica, né? Um consultor de finanças determinou que um lucro, bons negócios, podem ser determinados pela fórmula L menos N ao quadrado mais 5N mais 150, sendo L o lucro, o valor do lucro ou prejuízo dessa empresa, em R$ 1.000. De acordo com o número de peças N vendido, né, de N, no mês passado, a empresa vendeu 10 peças N. Sendo assim, é possível afirmar que a empresa no mês passado teve o quê? Lucro ou prejuízo, né? Um total de quanto? Vamos ver agora. Se deu negativo, é prejuízo. Se deu positivo, é o quê? Lucro. Certo? Beleza, gente? Então, vamos lá para a próxima. Question 3. Agora, vamos diminuir aqui. O tamanho 22. Pronto. E aqui nós vamos ter o seguinte. Primeiro, nossa função. L é igual a menos N, ao quadrado, mais 5N, mais 150. Foram vendidos, gente, N igual a 10. Então, onde tem N, eu vou botar 10. Então, nós vamos ter menos 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10, mais 150. Então, L é igual a menos 100 mais 50 vezes 10. 5 vezes 10 dá 50, mais 150. Então, o que nós vamos ter aqui, gente? Menos 100 mais 200. Menos 100 mais 200 dá R$ 100.000, né? Então, nós vamos ter que dar... Quem é que tá aí, amor? Não sei, R$ 100.000 de lucro, certo? R$ 100.000 de lucro, beleza? Por que foi lucro, Dedê? Porque foi positivo. Se tivesse negativo, era prejuízo. Então, vocês vão ver que não vai ter o item correto, mas não tem problema que a gente dá essa pontuação para vocês. Não tem um problema de anular uma questão. Tá, gente? Então, não tem, né? Não tem. Fosse se eu tivesse aqui acima de 50 mil ou acima de 66 mil, dava certo, né? Mas não tinha. Então, essa questão aqui, eu vou ter que ir lá no meu banco de dados e corrigir ela aqui agora, né? Agora vamos ajeitar ela, colocar como todos os itens estivessem corretos. Ou seja, vou só ver aqui quem não tinha acertado antes. Por exemplo, a Luana acertou todas, né, Luana? Aqui vamos ver se você vai aumentar a sua nota ou não. Dá um F5. E ver aqui agora. Pronto, alterou. Eita, que é 10 no meio do mundo. Beleza? Então, alterou, gente. Daqui a pouco, quando terminar a aula, eu vou liberar as provas. Ah, tem professor que fica liberando as provas antes. Mas eu não gosto, gente, porque, assim, se acontece um erro desse, né? Aí, como é que eu vou alterar depois que eu libero as notas? Então, eu gosto de corrigir com vocês, mostrar os erros. Se tiver um erro, eu já dou logo a pontuação agora. E já tá tudo corrigido. Aí, não tem como vocês dizer, o Dedê nem corrigiu, já mandou a nota, tem a errada essa daqui. Então, não tem como... dizer que tá errado, né? Eu tô matando a cobra e mostrando o pau, né? Bem direitinho. Então, gente, vamos lá, né? Continuando, para não ter problema na prova. Agora, nós vamos ver a próxima questão. Quem será a nossa próxima questão? Veja a equação x ao quadrado menos x mais 8 igual a 0. Afinal, ele tem que conter os coeficientes desta equação. Teve gente mandando mensagem para mim, Dedê, como é que calcula a raiz disso aqui? A gente vai aprender hoje. Hoje não, amanhã não, quinta-feira a gente aprende ela. Hoje a gente vai começar a introduzir como é que aprende. E quinta-feira a gente conclui, tá? Então, o que que acontece, meus queridos? Essa questão, aqui ele quer descobrir só o A, o B e o C, que eu prometi para vocês. Era só para achar os coeficientes. Então,
Nessa daqui eu não vou nem levar lá para outra lousa, porque é muito fácil. Ó, aqui é 1, aqui é menos 6 e aqui é 8. Aonde é que tem essa opção? A igual a 1, menos 6 e 8. Item correto é qual? Esse daqui, ó. Onde tem A igual a 1, o B menos 6 e o C igual a 8. Tudo bem, gente? Tranquilo essa daí? Sim. Essa daqui é aquela questão que é só para você olhar e marcar direitinho. Já essa outra, nós vamos precisar de calcular a área que representa, a equação que representa a área desta figura, né? Então, agora nós vamos ter que sair daqui e ir para lá. Questão 5. Gente, ele quer somente a área que representa essa figura, tá? Então, a área que representa essa figura, como é que eu vou fazer, Dede? Bem simples. Vou pegar aqui uma caixinha de texto, bonitinha. E vou fazer aqui, né? Calma. Primeiro, isso aqui é um retângulo. É isso? Sim ou não? Sim. Sim. A área de um retângulo, gente, é base vezes altura. Aí eu preciso saber quem é a minha base e quem é a minha altura. Quem é a minha base? 4x. 4x. Quem é a minha altura? X, né? X. E no caso, ele já disse que a área dá 256. Aqui já deu todas as informações que eu precisava. Ele até já disse quem é a área, 256. Agora é só montar. Ó. Eu vou ter base, para ficar bonitinho, vou botar base vezes altura, igual a área, tá certo? Quem é a minha base? 4x. Quem é a minha altura? X. Igual a minha área, que é 256. Gente, quanto é 4x vezes x? 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. Menos 256 igual a 0. Então, a equação que representa essa área está aqui, gente. A equação que representa essa área está aqui. Certo? Então, eu gostei dessa cor. Vermelho mesmo. Então, a equação que representa essa área é aqui. Por quê, tio? Base vezes altura igual a área, não é isso? Então, 4x vezes x, 4x ao quadrado, está mais 256 em menos 256. 4x ao quadrado menos 256 igual a 0 é a nossa área. Vamos ver se tem esse item. Seguinte, olha só. 4x ao quadrado mais 256. É esse item, gente? Não. É esse, né? 4x ao quadrado menos 256 igual a 0. A Vivi está na reforma ou é a Duda? Sou eu, a Duda. Tá desligado. Então, gente, a quinta está aí, né? Então, não tem que anular essa quinta. Vamos para a nossa sexta questão. Nossa sexta questão diz o seguinte. Dada a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Assinale o item que é uma... assinale o item que é uma raiz real da equação. Ou seja, nós vamos testar esses valores, certo? Eu vou até ter que copiar tudo aqui para poder testar esses valores aqui. Vou trazer aqui primeiramente para o bloco de notas, porque senão não vai dar certo, não. Deixa eu só colocar aqui, gente. Pronto. Vou parar aqui e nós vamos para lá para resolver essa questão. Questão 6, né? Nossa questão 6 é composta por esses elementos aqui. Vou diminuir um pouquinho. Muito bem. Primeiro, eu tenho que verificar se o 5 é raiz. Como é que eu vou verificar isso, Dedê?
Desse jeitinho aqui, gente, ó. Nós temos que verificar se o 5 é raiz. Como é que nós vamos fazer? Desse jeito. Aonde tem x, eu vou botar o número 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 2, igual a 0. Então, nós vamos ter o seguinte. 5 ao quadrado dá 25, menos 3 vezes 5, 15, mais 2. 25 menos 15 dá quanto, gente? 10. 10 mais 2 dá quanto? 12. 12 é igual a 0? Não. Então, não é raiz. Não é raiz. Essa primeira já não é raiz. Agora, nós vamos ver se esse outro vai ser raiz. 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 2, igual a 0. Aí, eu vou fazer os cálculos até chegar igual a 0. Então, vai ser 0 mais 0 mais 2. Quanto é 0 mais 0 mais 2, gente? 2. 2. Aí eu pergunto a vocês, 2 é igual a 0? Não. Então, não é raiz, tá? Era só isso que era para fazer nessa questão. Próxima. 3 elevado a 2 menos 3 vezes 3 mais 2. Tudo isso tem que ser 0 para ser raiz. Então, vamos continuar fazendo nosso cálculo. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 9 mais 2. 9 menos 9, gente, dá o quê? 0. 0 mais 2 dá? 2. Então, pergunto a vocês, 2 é igual a 0? Não. Não é raiz, tá certo? Próximo. 1, eu botei foi um 3 elevado a 3, foi? 1 elevado a 2 menos 3 vezes 1 mais 2. 1 elevado a 2 dá 1. Opa, tudo isso tem que ser 0, né? Então, dá 1 menos 3 mais 2. Gente, 1 menos 3 dá menos 2. Mais 2. Quanto é menos 2 mais 2? 0. 0 é igual a 0? Sim. Sim, é raiz, né? Então, nós já sabemos que o item correto é o 1. Vamos ver se o outro também pode ser correto, né? Aqui e acolá eu coloco 2 itens corretos, tá? Então, ó, menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 2 mais 2. Então, aí dá 4 positivo, mais 6, mais 2. E dá exatamente 12. 12 é igual a 0? Não. Não é raiz. Então, gente, o item correto é x igual a 1. Beleza? Então, vamos lá ver se tem esse item. Se tiver esse item, acabou-se. Tem, né? Aqui o item correto. Agora ele quer que você descubra as raízes dessa equação. Então, vamos lá. Todas as questões foram feitas antes, né, gente? Só mudei os números, né? Para não ser idênticos. Então, gente, olha só. Para calcular a raiz, eu tenho que saber quem são os coeficientes. Quem é o A aqui? 3. Quem é o B? 15. 15, né? Quem é o C? 0. Não tem. Não tem. Então, ela é incompleta em quem? Completa em C. Quando C for 0, ela é incompleta em C. Então, tem uma maneira de se resolver. 3x ao quadrado mais 15x igual a 0. Vou botar em evidência quem? O número e a letra. Quem é que está se repetindo aí nos dois, gente? 3x. 3x vezes quem?
x mais 5 igual a 0. Vou explicar para quem não entendeu. Gente, 3 vezes 1 dá 3 e 3 vezes 5 dá 15. Por isso que eu botei 3x vezes x dá 3x ao quadrado. E 3x vezes 5 dá 15x. Então, sempre a primeira raiz aqui, o x', vai ser quanto? 0, né? A segunda raiz, que é o x duas linhas, vai ser calculado com a parte do parênteses, ó, igualada a 0. Quem é o parênteses? X mais 5 igual a 0. Então, obviamente, nós vamos ter quem? X igual a menos 5. Então, quem são as soluções aí do nosso sisteminha, da nossa equação? 0 e menos 5. Menos 5 e 0, né? Beleza? Vou recapitular mais uma vez. 3x ao quadrado mais 15x igual a 0. Vou botar em evidência o 3x. Por quê, Dedê? Porque 3 vezes 1 dá 3 e 3 vezes 5 dá 15. E x, 3x vezes x dá 3x ao quadrado e 3x vezes 5 dá 15x. Quando uma equação é incompleta em C, nós sabemos que a primeira raiz é 0 e a segunda raiz, nós vamos pegar a parte do parênteses e igualar a 0. Tá? Mais 5 passa como? Menos 5. Então, a solução é menos 5 e 0. Beleza? Vamos ver se tem esse item aí. Tem, né? O item B, 0 e menos 5, né? Beleza? Tranquilo? Agora vamos pensar outro. Sim. Questão 8. Então, gente, é o seguinte. Primeiro passo, vamos identificar quem é o A, quem é o A aí. Quem é o B? 6. E quem é o C? 0. Muito bem. Então, ela é incompleta em C. Do mesmo jeito a outra, né? Resolve? Incompleta em C. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais 6x igual a 0. Vou botar em evidência o x, né? Então, vai ficar quem? X mais 6. Por quê, Dede? Presta atenção, gente. X vezes x dá x ao quadrado e x vezes 6 dá 6x. Quando é incompleta em C, a primeira raiz vale quanto? 0. Muito bem. A segunda raiz, que é o x duas linhas, nós vamos pegar o parênteses, né? Quem é o parênteses? X mais 6. X mais 6. Muito bem. X mais 6 igualar a 0. Obviamente, gente, tá? Mais 6 passa como? Menos 6. Então, a nossa solução é composta por quem? Menos 6 e 0. Menos 6 e 0. Ok? Vamos ver lá se tem esse item aí, né? São soluções positivas, negativas, iguais a 0, igual a 0 e outra negativa, ou igual a 0 e outra positiva, gente? Igual a 0 e outra negativa. Muito bem. Então, nós vimos aí que só uma questão que foi necessário anular. Agora, gente, eu vou liberar as notas por e-mail de vocês, tá? Esperem só um minutinho. Eu vou liberar aqui as notas de vocês. Bom dia, nono ano. Segue as notas bimestrais da terceira etapa. Álgebra
Professor Luciano BD. Prova corrigida em sala. Então, gente, quem mandou o e-mail correto vai receber, tá? Acabei de enviar as notas de vocês. Só verificar o e-mail de vocês. Todas as notas foram enviadas. Ok? Receberam? Agora vamos para a nossa aula, né? Introduzir a ideia de equação completa, tá? Quem não recebeu, avisa, tá? Que eu já mandei. Então, gente, aula 6 sobre isso daí. Equações do segundo grau. Primeiro de tudo, porque eu bato sempre na tecla, gente, de saber quem são os coeficientes. Os coeficientes, eles vão determinar os valores que nós vamos calcular agora aqui. Quais são os valores, Dedê? O delta, que é chamado de discriminante, e a fórmula de Bhaskara que a gente vai aprender. Eu não recebi, eu já mandei. Dedê, Dri, só não recebe quem mandou o e-mail errado, né? Entendeu? Quem mandou o e-mail errado, você olhar aqui seu e-mail que você mandou. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só abrir aqui a planilha para ver qual é o e-mail que você mandou. O e-mail que você mandou para mim está lá na sua caixinha de entrada. Vamos ver, Adriele. Começa com E, o teu? O teu nome antes do teu nome, Dri? Tem E, né? Ó, adriele.cavalcante00@gmail.com. Foi esse e-mail que eu enviei e está lá como entregue. Ok? Eu mandei já, viu? Tá lá. Ok, vamos voltar para cá, né, gente? Eu estou compartilhando aqui. Então, eu sempre bato nessa tecla para a gente saber quem são os coeficientes, gente. Por quê? Os coeficientes, eles vão ser importantes para a gente determinar o discriminante. O que seria um discriminante na equação de segundo grau, Dedê? O discriminante na equação de segundo grau, gente, nada mais é que determinar quantas raízes a equação vai ter. Nós sabemos que uma equação de segundo grau ela pode ter duas raízes reais, mas ela vai poder ter duas raízes iguais, podem ter uma raiz positiva ou outra negativa, pode ter raízes opostas, e também nós vamos ver agora que vai existir algumas equações que não têm raízes reais, só raízes complexas. Nós vamos estudar isso quando, Dedê? Os números complexos. Eles estão aos poucos saindo da nossa grade de ensino, porque são conteúdos bem atualiza a página do inbox. Não é para mim não, né, Vivi? Sei. Então, olha só. Voltando. Então, gente, os números complexos eles estão saindo um pouquinho da grade, porque são questões que são cobradas muito pouco. Mas eu vou dar só um nortezinho para vocês, isso lá no primeiro ano, tá? Vocês vão ver um pouquinho de números complexos lá nos conjuntos numéricos, ok? Então, vamos para a nossa parte aqui que interessa. Ó, olhando para essa equação, nós temos que o A vale 2, que o B vale 4, que o C vale menos 6. Por quê, Dede? O A sempre está perto do x ao quadrado. O B sempre está perto somente do x. E o número que está sozinho é o C. E assim sucessivamente, tá certo? A equação de segundo grau é classificada como completa quando todos os coeficientes são diferentes de zero. Ou seja, A diferente de zero, B diferente de zero e C diferente de zero. Por que essa importância, gente? Porque eu só vou conseguir calcular o delta se eu souber o A, o B e o C. Tá certo? Beleza? Tudo bem até aí, gente? Olha, método de solução para a equação completa. O método conhecido como o método de Bhaskara ou fórmula de Bhaskara, tá? Certo, gente? Aí eu vou só mostrar aqui um videozinho, tá? Para a gente introduzir, né? A ideia.
Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Rapidinho para vocês conhecerem o que seria a fórmula de Bhaskara, tá? Aí na quinta-feira a gente vai dar o gás sobre esse assunto. Muitos séculos antes do nascimento de Cristo, já haviam fórmulas e breves receitas de resolver equações do segundo grau. Entre elas, a mais famosa conhecida como Bhaskara. Entretanto, a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau surgiu no século XII e foi padronizada durante o século XIV. Mas qual é a origem dessa fórmula que muitos acham ela complexa, assim como existem muitos que afirmam que esse é o melhor método de resolver equações do segundo grau? Bhaskara Arcárya foi um importante matemático indiano que viveu durante o século XII, contribuindo e muito para a matemática e para a astronomia também. Ele desenvolveu cerca de diversos livros, entre eles o Bijaganita, que na língua hindi significa outra matemática, na qual os indianos acreditavam que a álgebra era uma ciência diferente da matemática. Ainda não me apresentei. Meu nome é Bhaskara. Vivi no século XII e fui um sábio muito importante para o desenvolvimento da matemática daquela região. A fórmula já existia muito antes do seu tempo e não foi criada por ele. Aqui no Brasil, a fórmula x igual a menos b mais menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a foi batizada com seu nome, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles consideram como uma fórmula quadrática. Já sabiam calcular fórmulas de equações do segundo grau muito antes do século XII, com os gregos, babilônicos e muitos outros povos antigos. No Museu Britânico localizado em Londres, podemos encontrar algumas tábuas babilônicas feitas de argila, onde estão escritos mais de 30 problemas, onde alguns deles abordam as primeiras tentativas da solução de uma equação do segundo grau. O francês François Viette foi um matemático francês que nasceu em Fosny-sous-Bois no ano de 1540 e morreu em Paris no ano de 1603. Ele fez contribuições à aritmética, álgebra, trigonometria e geometria, e se destacou por formalizar a fórmula ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo a diferente de zero, na qual hoje é conhecida pela fórmula de Bhaskara. Ele padronizou tal fórmula na qual permitisse identificar as variáveis de um problema, principalmente em construções geométricas. Não se sabe ao certo qual é a sua origem, mas ao longo de muito tempo, essa fórmula tem sido estudada e formulada por diversos povos e estudiosos antigos, até os dias de hoje. E se você ainda se pergunta para que ela serve para encontrar soluções de equações do segundo grau. Beleza, gente? Deu para entender um pouquinho da parte histórica aí? Sim. Muito bem. Então, agora, depois da parte histórica, vamos para a parte da prática, né? Então, gente, a fórmula de Bhaskara, ó, tem 3 coisas que o aluno não pode sair do 9º ano sem saber. Primeiro, é resolver potenciações e radiciação. Não pode sair do 9º ano sem saber isso por 1º ano. Até porque vocês vão estudar função exponencial e função logarítmica e precisa saber do estudo das propriedades de potência. Segundo, isso daqui, a fórmula de Bhaskara, o aluno do 9º ano, ele tem a obrigação de chegar no 1º ano sabendo dessa fórmula. Então, eu vou ter que botar na cabeça de vocês isso aqui. Olha só, o meu 9º ano da tarde, lá do Imaculada, todos os alunos conseguiram entender, pelo menos, saber resolver uma equação de segundo grau utilizando essa fórmula. Dede, qual a importância? Isso eu não vou usar nunca na minha vida. Vai sim. Num teste de empresas grandes, multinacionais, você faz uma seleção. As únicas questões que são consideradas como questões básicas é uma regra de 3, certo? Uma equação do segundo grau e uma área de uma figura. Essas daí são consideradas três assuntos básicos na matemática. Então, o aluno que domina isso aqui, ele vai conseguir sobressair em quase todos os assuntos do 1º ano no ano que vem. Por quê? Porque no 1º ano vocês vão ver função do 1º grau, do segundo grau, e na equações do 1º grau e do segundo grau. Então, vocês vão ter que ter essa base aqui. Eu só vou conseguir resolver se eu entender essas 2 formulazinhas. Primeiro, nós vamos fazer só um exemplo dessa para a gente concluir a aula, tá? O delta, isso aqui é uma letra grega chamada delta, que nós vamos determinar como discriminante. O que é discriminante? É aquele cara que vai discriminar alguma coisa. Ele vai dizer o seguinte: quantas raízes essa equação tem?
E a gente vai conhecer profundo isso na próxima aula. Então, olha só, vamos fazer aqui. Primeiro, o discriminante, o delta, recebe o nome de discriminante, tá? A letrinha delta. Quando o delta for positivo, ou seja, maior que zero, ele tem duas raízes da equação distintas, tá? Duas soluções distintas, ó. Duas soluções. Até esqueci de colocar, distintas, tá? Distintas. Aqui são distintas, diferentes. Quando o delta é igual a zero, ele tem duas soluções repetidas, ou seja, duas soluções iguais. E quando o discriminante é negativo, ele não tem solução real, mas existe uma solução complexa, coisa que a gente não vai estudar agora, tá bom? Então, vamos de novo. Quando o delta é positivo, gente, tem quantas raízes? Duas distintas. Quando o delta é igual a zero? Duas repetidas. E quando o delta é negativo? Não tem solução real. Não tem solução real. Então, a gente não precisa mais fazer mais nada. Então, gente, era isso a nossa aula. Vocês entenderem mais ou menos a introdução de discriminante, da história de Bhaskara e essa outra aqui. Então, quinta-feira a gente vai dar o gás sobre esse assunto, tá bom? Certo. Certo. Fiquem com Deus. Deixa eu só parar a gravação e até logo. Tchau, tchau.